Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Nissan Versa Exclusive 2026. Essa aqui é a versão mais cara e mais completa desse modelo e lógico que lá na nossa avaliação a gente vai falar de tudo para vocês, inclusive se ele vale a pena ou não. Mas esse aqui é o nosso teste de consumo urbano, então nós vamos percorrer um trecho 100% de cidade. Dessa vez o carro está abastecido com etanol, não tem modos de condução, você tem só o modo esporte do câmbio, mas logicamente a gente vai deixar desligado. Não tem, por exemplo, um modo eco, infelizmente. Também não tem sistema start-stop, que desliga o motor em paradas rápidas. Mas o ar-condicionado a gente vai deixar acionado o tempo inteiro e também vamos sempre dirigir de forma tranquila, já que a ideia aqui é economizar combustível. Lá no final do percurso a gente pega essa nossa média e compara com aquela informada oficialmente pelo Inmetro. E para que a gente possa começar o nosso teste de consumo urbano com o Nissan Versa, eu já liguei o ar-condicionado, acabei de resetar também o nosso trip de consumo único. Infelizmente esse carro só permite que você resete um trip, então não dá para você fazer, por exemplo, um percurso de viagem e calcular o consumo só de estrada ou só de cidade sem interferir na média total da viagem. Uma pena, né? Hoje eu vou fazer diferente, eu vou dar aquele alerta para vocês que eu sempre preciso dizer em todos os vídeos, mas para ficar um pouquinho menos repetitivo eu vou começar falando hoje sobre o conjunto mecânico. Aqui nessa versão exclusiva do Nissan Versa, aliás, na verdade em todas as versões do Nissan Versa já 2026, igual esse aqui, você tem um motor 1.6 flex aspirado. Ele tem 4 cilindros em linha com injeção indireta de combustível. Ele rende para nós com etanol 113 cavalos ou 110 com gasolina. Já o torque 15,2 com etanol e 14,9 com gasolina. Na linha 2026, inclusive, a gente teve mudanças. Antes o torque era de 15,3 com etanol e 15,2 com gasolina. A diferença é muito pequena, né? Basicamente mudou, pelo menos ali com etanol, somente 0,1 kgfm. Mas ela existe. Então é importante ressaltar que provavelmente para atender às normas de emissões de poluentes, esse carro teve uma pequena alteração na motorização. Agora, falando sobre transmissão, aqui a gente tem um ponto curioso, porque toda a vida, desde o lançamento da Nissan Kicks em 2017, se não me falha a memória, a gente diz que esse câmbio Xtronic CVT tem uma simulação de 6 marchas. Mas curiosamente, eu peguei a ficha técnica desse carro e também do Kicks na linha 2026 e eles informam, até na 2025 se eu não me engano, uma relação de 5 marchas. O câmbio, ele é CVT, então andando de forma tranquila, você tem a rotação variável, como o próprio nome CVT diz, né? De acordo ali, por exemplo, com o seu estilo de condução. Se você pega uma subida, uma descida e não necessariamente conforme a velocidade, como nos câmbios automáticos convencionais. Agora, se você pisar um pouco mais forte, um pouco mais fundo no pedal, aí ele vai fazer a simulação de marchas. Então, em vez dele ficar infinitamente gostaram do efeito sonoro, né? Ao invés dele fazer isso, que é irritante, as marcas começaram a simular as marchas para parecer um câmbio normal. Só que aqui no Nissan Versa a gente infelizmente não tem trocas manuais, nem pela alavanca, nem pelos pedal shifts. Então fica difícil saber quantas relações de marcha de fato existem. Mas a ficha técnica diz 5 marchas, fora a ré, né? Então pode ser também que esses 6 que o pessoal sempre falou foi considerando a ré, o que é atípico, mas quem sabe, né? E lógico também que a tração desse carro é somente nas rodas da frente. Agora sim eu vou falar para vocês daquele ponto que eu não só gosto, como também preciso ressaltar em todos os nossos testes de consumo, que é a questão da variação a cada teste. A gente faz um padrão aqui no canal para que essas comparações aqui entre os modelos fiquem mais justas. Então você tem os carros submetidos a condições muito parecidas, mas não dá para ser idêntica. Porque a temperatura externa muda. Hoje é um dia que está um pouco mais frio, tem dia que está um pouco mais quente. A questão também, por exemplo, de semáforos que você pega abertos ou fechados. Às vezes a gente dá sorte, a gente mal para o carro nesse trajeto aqui 100% urbano. Para pouquíssimas vezes porque os faróis estão abertos. Agora, se você dá o azar de pegar os faróis mais tempo fechados, principalmente em carros que não tem o start-stop, como no caso aqui do Versa, você fica gastando combustível ali enquanto o carro está parado no semáforo.
então atrapalha a média de consumo, né? E mesmo que tenha o start-stop, quando você faz uma desaceleração até parar e depois precisa reacelerar para retomar a velocidade, você está gastando mais combustível do que uma condução linear, onde você não para, você está o tempo todo, por exemplo, a 50, 60 por hora. Então existe essa variação, mas fazendo o nosso teste, a gente consegue reduzir bastante dessas mudanças, né, a cada teste que fazemos. Agora, sabe o que eu preciso pedir para vocês rapidinho? Não custa nada, tá? Nem tempo você vai perder nisso. Só deixa o seu like aqui embaixo e clica no botão de hypar ali perto dos comentários. Pessoal, é gratuito, você não precisa nem pagar nada, então não custa. É simples, tá? Deixa o like, clica ali no hypar, porque isso é fundamental para que a gente possa continuar trazendo esses conteúdos tão completos e dedicados para vocês aqui no canal GT Autos. E já agradeço também pela audiência de sempre, que graças a Deus está aumentando cada vez mais. Mas de nada adianta eu falar várias informações do carro para vocês se eu não citar o preço. Afinal, infelizmente, nenhum carro é de graça, né? Então, se você quiser essa versão exclusiva aqui do Nissan Versa, lembrando sempre 1.6 CVT, custa hoje na linha 2026, que é esse aqui que a gente já está testando, R$144 mil. Bastante coisa, né? Mas a gente vai comentar na avaliação completa se esse valor vale a pena, né? Porque tem muito carro que é caro, mas vale a pena comprar pelo que ele entrega, e tem muito carro que é barato, mas também não entrega nada, então também não compensa. Agora, o outro ponto bastante importante é o peso do carro, principalmente quando a gente está falando aqui sobre consumo de combustível e também sobre o desempenho, né? Assim como a gente citou lá na avaliação completa e também no vídeo de viagem. E eu confesso para vocês que o peso foi um ponto que me agradou bastante aqui no Nissan Versa, porque essa configuração exclusive é a mais completa desse modelo, e mesmo sendo um sedã compacto, que muitas vezes é um pouco mais pesado do que as versões hatchback, você tem aqui somente 1.139 quilos. Para um carro que não é pequeno, lógico, ele é compacto, mas assim, eu quero dizer que ele não é tão pequenininho, não é tão minúsculo, eu acho um peso bastante baixo. E isso contribui, como eu disse, para o consumo de combustível também. Agora, eu acho que aqui no Nissan Versa a gente tem uma ausência que fica bastante nítida, principalmente aqui no final do nosso percurso, na reta final, na verdade, que é onde a gente tem alguns trechos, algumas ruas de subidas consideráveis. E eu estou falando aqui para vocês dos modos de condução. A gente tem um modo Sport aqui da transmissão, fica num botão bem escondido, inclusive, mas é só isso. Você não tem um modo individual, onde você consegue selecionar, por exemplo, a direção, o acelerador, a frenagem ou algo nesse sentido, e também não tem um modo Eco. Pelo menos o modo Eco de transmissão eu acho que poderia estar disponível, onde o acelerador ficaria um pouco menos sensível. Inclusive, eu acho ele bastante sensível aqui. Não no trecho inicial, na verdade não é nem o acelerador que é sensível, mas a calibração entre a transmissão e também o motor 1.6 aspirado, eu não acho assim das melhores possíveis. Por quê? Às vezes você acelera uma vírgula a mais e ele já sobe bastante a rotação, provavelmente para tentar compensar a falta de torque em baixas rotações que os motores aspirados têm, né? Principalmente esse que é motor 1.6, não é um motor assim tão grande, e também a falta de potência de modo geral, né? Se a gente compara com motores turbo, por exemplo, eles são bem melhores, principalmente no torque em baixa rotação, e isso me incomoda um pouco. Então o modo Eco acho que já resolveria isso, deixaria o carro um pouquinho mais manso para situações como essa, onde você quer andar de forma tranquila na cidade e não quer desempenho. Chegando aqui então no final do nosso percurso, a gente vai finalmente conferir como que ficou o resultado dessa nossa média. Vamos parar ali no nosso ponto de sempre do outro lado da rua. Tem que abrir um pouquinho mais a curva aqui, né? Vamos lá. O legal é que a gente tem aqui, já adianto para vocês, uma câmera 360 graus. Então você consegue selecionar aqui para ver, por exemplo, a imagem ali, né, perto da guia da roda dianteira. A qualidade não é muito boa e aqui tá bastante sol, é até um pouquinho difícil de enxergar, mas ó, ajudou, consegui parar ali bem rente, sem ralar essas belas rodas. Desliguei a motorização, nada interfere na nossa média. Vamos lá conferir qual foi o resultado?
Ligando aqui o painel de instrumentos de 7 polegadas, ele é parcialmente digital, agora ele não fez uma animação, mas ele tem. Ali na única média que a gente tem então resetável, a gente percebe que foram exatos 10 km rodados em 28 minutos. Na verdade, tá? É porque o tempo fica contando, mesmo com o motor desligado, se a chave estiver acionada, né? Se a parte elétrica do carro estiver ligado, o que não faz sentido. Mas, na verdade, foram 21 km por hora de velocidade média, isso também fica se alterando, infelizmente. Mas o consumo é exatamente o mesmo desde que a gente chegou, 6,9 km por litro no etanol, trecho 100% urbano e com ar ligado. O Inmetro informa pra gente que na cidade com etanol ele faz 7,9 km por litro. Ou seja, nossa média foi 1 km por litro inferior. Como de praxe, darei a minha opinião sobre esse consumo e, sinceramente, não gostei não. A gente testou poucos carros com etanol até o momento aqui no canal GT Autos, mas eu posso dizer que, embora a gente tenha demorado um pouquinho mais de tempo que o normal, hoje foram 28 minutos, enquanto a gente leva de 24 a 26 geralmente, né, isso é variável. Aqui hoje a gente pegou alguns semáforos fechados e ficamos mais tempo parados do que gostaríamos, né? Aquela variação que eu comentei para vocês, que é normal, né? Sempre existe. E esse carro não tem um sistema start-stop, então quando você está parado no semáforo, ele fica com o motor ligado e o ar-condicionado também, ou seja, afeta bastante ali o consumo. Se a gente tivesse com o ar desligado já melhoraria, e se tivesse o start-stop seria ainda melhor, com toda certeza. Não é uma diferença absurda, mas seria melhor. E dos poucos carros com etanol que a gente testou aqui no canal, esse foi o pior até o momento em consumo urbano, pelo menos nesse nosso trecho padrão. E eu digo isso para vocês porque o Volkswagen Taos Highline 1.4 Turbo, que passou por aqui, carro bem maior com motor turbo, porém tem start-stop, tá? Ele fez ali 7,5 km por litro. Quase igual foi o Nissan Kicks Exclusive da antiga geração, que hoje é o Kicks Play, que fez com esse mesmo conjunto mecânico 7,6 km por litro, 0,7 a mais do que o Versa, então é uma diferença não gigantesca, mas considerável. E o mais econômico até este momento foi o Volkswagen Virtus 1.0 Turbo manual, na versão sem nome, que fez 9,7 km por litro. Aqui no Versa a gente não chegou nem a 7, sendo que dizem que esse carro é bastante econômico. Então, sinceramente, eu esperava mais do que esse 6,9. Precisamos ainda testar mais carros com etanol para ter uma base comparativa um pouco melhor, mas não me parece assim um consumo absurdo, tá? Agora, bom, não dá para dizer que é. Pelo menos nesse trecho padrão, que como eu disse, tem bastante semáforos e também algumas partes de subida mais aqui para o final do trajeto. E o ar ligado também, né? Em condições mais favoráveis, com certeza ele vai fazer um consumo melhor do que esse. Até consideravelmente melhor, tá? Agora, eu não sou o único a dar opinião aqui nesse canal não, então por favor deixa aqui nos comentários o que você achou dessa média de consumo e o que você acha do Nissan Versa de modo geral aqui nessa linha 2026. Você compraria esse carro por 144 mil? Deixa aqui a sua opinião. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.